Bem, agora deixa eu me apresentar, né? Bom dia a todos. Meu nome é Ana Paula, eu sou professora da Nova Acrópole de Palmas, no Tocantins. Eu estudo na Nova Acrópole desde 2010, ministro aula desde 2012. Então, pouca gente que acompanha no YouTube, acredito que todos vocês aqui são pessoas que conheceram a escola e viram o curso pelo YouTube. E às vezes o pessoal não tem noção da dimensão que é todo o nosso estudo dentro das nossas escolas, das nossas estruturas. Então, esse curso de oratória tem sido uma boa oportunidade para mostrar um pouquinho mais do que a gente faz e mostrar um pouco da nossa metodologia, porque a gente assiste lá no YouTube, às vezes, um vídeo e acha que o negócio é fácil, veio do nada, e, na verdade, existe toda uma estrutura por trás, e para mim está sendo uma alegria poder compartilhar um pouquinho dessa estrutura, dessa metodologia que a Nova Acrópole tem e que consegue, de uma forma tão simples e humana, transmitir o conhecimento, que é a nossa ideia, né? A ideia da instituição. Então, só para vocês terem uma ideia, para você hoje se tornar um professor na Nova Acrópole, você precisa ter no mínimo 5 anos estudando conosco, depois fazer um curso de pedagogos, que demora no mínimo 1 ano, para depois, um dia, quem sabe, se tornar professor da instituição. E todos nós somos voluntários. Esse curso eu sempre ministrei de forma presencial aqui em Palmas, então, acho que desde 2014, 2013, mais ou menos, que eu ministro esse curso. E por causa da pandemia, eu comecei a ministrar de forma online, e deu muito certo, muita gente de vários locais. Hoje não tem ninguém de outro país, mas normalmente até pessoas de outros países aparecem aqui no curso, que a gente acha muito bom, ficamos muito felizes com isso. E aí, como aqui em Palmas nós estamos arrecadando dinheiro para a construção do nosso lote, da nossa sede, que a gente comprou um lote, agora a gente está arrecadando dinheiro para construir uma sede, para receber as pessoas em um local maior, melhor. Então, a gente resolveu continuar com o curso online, que tem sido bem legal, são 6 horas bem intensas, vocês vão ver que vocês vão aprender muita coisa, e eu espero que vocês aprendam mais do que técnicas. Acredito que todo mundo que está aqui já conhece a forma como nós abordamos as coisas, e não é só técnica, vocês vão ver que para ser um bom orador é necessário ser um bom ser humano, desenvolver diversas virtudes, e essa arte, que é a oratória, ela tem sido um pouco passada de uma forma muito, não é nem prática, mas no sentido de utilitarista, de você utilizar a oratória para fins apenas egoístas e não enxergar como mais uma ferramenta para o desenvolvimento humano, que é a proposta da oratória e sempre foi essa a proposta. Por isso que eu sempre gosto de começar o curso explicando que vocês estão num curso de oratória e não num curso de retórica. A palavra oratória tem a mesma etimologia da palavra oração, que significa, que vem, né, de oratio, que significa trazer de dentro. Então, a oratória, ela tem um compromisso com a verdade. Vocês não vão aprender a falar bem em público para simplesmente convencer as pessoas das suas ideias, mas sim para conseguir transmitir a sua verdade. E isso é tão importante, tão necessário. Se nós pararmos para pensar, existem muitas pessoas que estão no hospital hoje, passando por doenças terríveis, tomando morfina na veia, e que não sentem essa necessidade de tirar a própria vida, a dor, não sentem uma dor tão grande quanto as pessoas que estão tirando a própria vida, às vezes com a saúde física intacta. Mas muita gente está tirando a própria vida porque não se sente compreendido no mundo. Muita gente não sente que ninguém a entende, sente que ninguém consegue compreendê-lo, e por isso está tirando a própria vida. Quando, na realidade, todos nós, todos os seres humanos, têm algo único para transmitir, tem uma forma única de falar, uma verdade única de transmitir. Então, a oratória, ela é essa arte de você conseguir transmitir a sua verdade de uma forma que as pessoas compreendam. Não é simplesmente você convencer as pessoas, é também você ter esse compromisso com a verdade para transmitir a sua verdade. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter para sermos bons oradores é a verdade. Vocês vão entender mais para frente por quê. Porque diversas técnicas vão partir disso, vão partir desse compromisso com a verdade.
Aí sim a gente vai poder usar as técnicas de retórica. Eu vou ensinar para vocês algumas técnicas de retórica. Mas antes a gente tem que ter esse compromisso com a verdade. Então, a oratória ela é mais do que a retórica, porque nós vamos utilizar então essa arte de transmitir aquilo que nós temos de verdade com uma técnica adequada, uma técnica que seja adequada para quem está nos ouvindo. Então, nós vamos unir essas duas coisas, a arte e a técnica. Então, é muito importante. Eu falo que a oratória deveria ser ensinada nas escolas, no ensino médio, porque todos nós precisamos ser compreendidos, todos nós temos algo para dizer, toda profissão, em algum momento, você vai participar de uma reunião, vai ter algum momento que você vai ter que apresentar alguma coisa, uma proposta, seja o que for, né? Um projeto, uma proposta diferente dentro do trabalho, e a técnica de oratória, de retórica e a oratória é muito importante para esse processo. É muito comum no curso presencial, principalmente que eu dou aqui, aparecerem alguns adolescentes que os pais colocam para fazer oratório. Eu adoro, porque realmente é muito, muito importante. Eu já recebi vários feedbacks aí de alguns alunos que falam, né? Ah, eu perdi oportunidades importantes na vida, muitas oportunidades de emprego, às vezes, por ter medo de falar em público, por não saber se comunicar direito. Então, realmente, essa arte é muito importante. E por isso que eu gosto sempre de mostrar essa imagem aqui, dessa moça. Essa aqui, que se vocês olharem aqui no papiro que ela está segurando, está escrito o nome dela. O nome dela é Polimínia. Polimínia é uma das musas das artes gregas. Os gregos, eles diziam que toda arte era inspirada por uma musa. E no caso da oratória também tinha a sua musa, a musa dos hinos sagrados também, traduzida dessa forma, que é Polimínia. E por que que eu gosto de falar sobre polimínia? Porque ela nos lembra que a oratória ela é algo mais profundo, algo que está relacionado com essa verdade. Os gregos eles diziam que quando um artista ele iria fazer sua arte, se inspirar para produzir alguma arte, ele recebia nos seus ouvidos o canto de uma musa. Então tinha a musa da poesia, a musa da dança, a musa da música, da tragédia, da comédia, de várias artes. E por que que eles diziam isso? Não é porque os gregos acreditavam que vinha uma mulher falar nos seus ouvidos, não, isso é simbólico. As musas, elas eram filhas de Zeus e de Mnemosene. Mnemosene é a deusa da memória, e Zeus é o deus da consciência humana, ele representa o poder, a consciência humana. Por isso que ele sai tendo filho com um monte de gente, um monte de mortal. Porque é como se fosse esse poder humano, essa consciência de valores, sendo impregnado em vários aspectos da vida. E memória não é ficar lembrando o número de telefone. Isso é uma memória mecânica que não tem muito valor. Qualquer computador tem essa memória melhor do que a gente, né? Qualquer celular lembra de muito mais coisa do que nós. A verdadeira memória, a memória humana, é aquela de nós nunca esquecermos de quem nós somos. Platão dizia que o bom filósofo ele tem duas virtudes: facilidade de aprendizagem e boa memória. Então, a memória ela está relacionada com esse compromisso com a verdade, de nós nunca esquecermos de quem nós somos, de nós termos um compromisso com o melhor de nós mesmos. Então, a memória, na verdade, ela é uma virtude, por isso que o mago Merlin dizia que o maior mal do ser humano é o esquecimento. Nós nunca podemos esquecer de quem nós somos. E as musas nos ajudam a transmitir o que nós somos de verdade através das artes. E Polimínia, então, estará soprando nos nossos ouvidos hoje, nesse dia intenso, que vocês vão aprender um pouquinho mais sobre essa grande arte, que é a arte de orar, no sentido de trazer à tona aquilo que nós temos mais profundamente, aquilo que nós temos de verdade. Então, sempre lembrem-se de Polimínia. E toda arte, ela tem a technie, tem a técnica. Alguns artistas dizem que a arte mais difícil de todas é a música. Opa, desculpa, a música não, a oratória. Goethe, ele dizia isso, ele dizia que se não fosse a oratória, a música seria mais difícil, mas na verdade a oratória consegue ser mais difícil que a música. Por quê? Porque a oratória, ela tem em si todas as artes. Porque imagina se eu faço uma apresentação assim.
Não dá, né? Então, a oratória, ela tem dança, a oratória tem música, porque todo mundo já teve um professor que ficava falando num ritmo muito chato, e daqui a pouco todo mundo está dormindo. Então, tem música, nós temos que saber a hora da pausa, a hora de falar mais rápido um pouquinho, de falar mais devagar, mais alto, mais baixo. Então, tem música. A oratória tem teatro, porque nós temos que saber expressar as nossas emoções. A oratória tem poesia, porque nós temos que saber falar a palavra certa, na hora certa. Então, a oratória, ela tem todas as artes. Então, se vocês estavam achando que é fácil fazer a oratória, sinto informar, mas não é. É muito difícil. E é importante vocês tomarem consciência disso. Por quê? Porque como que você faz, por exemplo, para aprender a tocar um instrumento musical? O Cristiano tá cheio de instrumento aí. Tem como, Cristiano, você aprender a tocar um desses instrumentos aí em 6 horas? Diga a verdade. Não, não tem. Impossível. Então, não tem como vocês aprenderem a serem exímios oradores num curso de 6 horas. Quando o Cristiano foi aprender a tocar os instrumentos ali atrás, imagino que tem um violão, talvez uma guitarra ali atrás, ele tinha que treinar até sangrar a ponta do dedo. Não foi assim, Cristiano? Exato. E esse que está aqui atrás é uma viola, né? Uma viola de 12 cordas, 10 cordas, uma viola caipira, e eu tô aprendendo, né? Então é bem isso mesmo. Tem que sangrar o dedo, às vezes treinando, mesmo já tendo prática, tem uma música difícil que ele tem que treinar, vai sangrar de novo. Por quê? Porque toda arte exige treino, exige muito, muito, muito treino. Então, não adianta, não tem milagre. Até quem tem dom de música, acredito que o Cristiano deve ter, pela quantidade de instrumento que ele tem, ele já deve ter facilidade, mesmo assim, ele está com dificuldade. Por quê? Porque é assim, toda arte é assim. Então, o que que eu vou passar para vocês aqui? As técnicas, a base, para que vocês depois pratiquem. Vocês vão precisar praticar. Não perder a oportunidade de falar em público. Vocês precisam ter isso como meta. Sabe aquele negócio assim? Ah, aniversário da sogra. Quem quer falar? Eu. Ah, aniversário do chefe. Todo mundo se esconde. Não, eu quero falar. Nunca perder a oportunidade de falar em público. E eu sei que isso, principalmente para quem tem medo de falar em público, que eu acredito que seja alguns de vocês, é um grande desafio. Um grande desafio. Então, começa como? Começa fazendo gravações de si mesmo. Isso vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês. Não adianta vocês fazerem esse curso e depois não praticarem. Não posso enganar vocês. Tenho que ser verdadeira. Então, eu preciso que vocês façam uma gravação, que vocês se assistam. Os mais corajosos, apresente para um amigo, apresenta para alguém, manda o vídeo para alguém, para a pessoa opinar, uma pessoa que você confia, que sabe que vai falar a verdade. Então, isso é muito importante para o desenvolvimento de vocês como oradores. Não tem como. Sem prática, não tem jeito. Para vocês terem uma ideia, todos nós que somos professores da Nova Acrópole, a gente tem a aula, né? Eu não expliquei direito, mas é assim: tem o curso de filosofia, que é por onde todo mundo que entra na Nova Acrópole começa os estudos pelo curso de filosofia, maneira clássica, que é o mesmo curso em todas as cidades, mesma apostila, o mesmo programa. Esse curso acontece em vários países do mundo. Um curso que dura 5 meses. Você ingressa nesse curso. Quando você finaliza esse curso, que é o primeiro nível, você pode continuar os estudos no nível 2. O nível 2 dura 2 anos. A partir do nível 2, você pode se tornar um voluntário. Aí, se você é um voluntário da escola, você continua estudando. Por exemplo, a minha aula é toda segunda-feira. Eu tenho aula há fazendo 13 anos agora, né? 13 anos que eu tenho aula toda segunda-feira. Tem um programa, estou estudando agora, vou começar agora História da Filosofia Medieval a estudar, tem um programa, apostila, tudo direitinho. Aí você estudo a filosofia, sou voluntária da escola e, além disso, sou professora voluntária também. Além das minhas aulas de filosofia, eu tenho aulas de pedagogos até hoje. Tem mais de 10 anos que eu dou aula. Toda terça-feira eu tenho aula de pedagogos. Sabe como é a nossa aula? É assim: um professor, um professor aqui da minha cidade, nós somos mais ou menos uns 5 ou 6 professores. Toda semana um professor apresenta um tema de uma aula e os outros professores assistem e vão comentar o que eles acharam da aula do outro professor.
E aí a gente fala o que teve de bom, o que teve de ruim, compartilha coisas que nós falamos quando nós vamos dar essa aula, ideias que poderiam ter ficado mais claras. Então, é assim, todos os professores do Brasil fazem isso. Todos. Não interessa se o professor tem 30 anos que dá aula de filosofia, ele passa por isso. Por quê? Porque não tem jeito, é assim que a gente melhora, praticando. E além disso, a gente grava as nossas aulas, alguém grava a aula, depois manda para a gente assistir. Os alunos fazem a avaliação do que está achando das nossas aulas. Um outro professor assiste para fazer comentário. Por quê? Porque é assim, não tem como. As minhas primeiras aulas de filosofia que eu dei, eu demorava cerca de 10 a 15 horas preparando uma aula de 1 hora. Então, assim, eu estou falando isso para vocês verem que realmente é prática. E eu, quando eu assisto minhas aulas, eu acho horrível até hoje, né? Aí eu sempre estou tentando melhorar alguma coisa. Porque, assim, sempre tem como melhorar. Apesar de, às vezes, nós damos boas aulas, mas quando nós vamos assistir, fala, poxa, isso aqui podia ter sido melhor, na próxima eu já vou fazer diferente. Então, é um processo de sempre estar se melhorando, não tem como, é como toda arte. Até hoje, a Fernanda Montenegro, antes de entrar na peça de teatro, ela ensaia. Não tem como. Eles ensaiam antes, qualquer peça de teatro, qualquer apresentação de música, o artista ele tem que passar o som antes. Não tem jeito. Então, hoje eu não demoro mais 15, 10 horas para preparar uma aula, mas eu preciso de pelo menos meia hora, 1 hora para preparar. Então, é necessário que vocês tenham isso em mente, tenham essa consciência de que vocês precisam praticar e que isso é um exercício para a vida inteira. Sempre está se melhorando. Porque perfeito está um pouco difícil de ser. Acho que vai demorar um pouquinho. Então, lembrem-se sempre disso, que a oratória é uma arte. E como toda arte, tem a técnica e tem o dom. Tem gente que tem o dom da oratória. Mas mesmo se você não tiver o dom, dá para fazer muita coisa com técnica. Por exemplo, eu não tenho o dom de tocar instrumento musical. Mas se eu pegar para treinar, por exemplo, um violão, pelo menos uma noite feliz, um parabéns para você, eu vou saber tocar. Eu vou aprender pelo menos isso. Alguma coisa vai sair. Então, é mais ou menos assim na oratória também. Aos poucos você vai se aprimorando, você vai ficando mais seguro, mas isso vai exigir bastante prática.